Olá, eu sou a professora Natália Teixeira, nutricionista, doutora em Ciência de Alimentos e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Kennedy. E esse é o programa Bem-Estar. Aqui vamos bater um papo leve, descontraído sobre saúde, bem-estar e hábitos de vida mais saudáveis. Nossa convidada de hoje é a nutricionista Irene Justiniano. Ela é mestra e doutoranda em saúde e nutrição, tem muita experiência na área de nutrição coletiva e faz parte exatamente do grupo de pesquisa e ensino em nutrição e saúde coletiva da UFOP, UGPensky. Muito obrigada por sua presença aqui hoje, vai ser um prazer ter você e nós vamos falar sobre Guia Alimentar para a População Brasileira. Irene, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Natália. É um prazer estar aqui falando sobre esse material incrível que hoje a gente tem como base das recomendações de alimentação e nutrição. Ótimo. Então, vamos começar explicando para quem está em casa o que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, de onde ele veio, como é que ele foi construído. Fala um pouquinho para a gente desse material. Então, Natália, o Guia Alimentar, ele é um compilado de informações sobre alimentação e nutrição, que vem muito voltado para informar a população de uma maneira mais simples, de uma forma mais direta sobre práticas alimentares. Então, o Brasil já tinha um Guia Alimentar publicado em 2008 e a principal diferença do Guia Alimentar de 2008 para a versão que foi publicada em 2014, que é a versão que a gente usa atualmente, é que o Guia de 2008, ele era um guia muito voltado para os grupos alimentares, para a composição dos alimentos, falava muito sobre carboidratos, sobre lipídios, sobre proteínas e dividia os alimentos por grupos. Então, a gente tinha o grupo dos pães, o grupo dos cereais, o grupo dos tubérculos, o grupo das gorduras. E as recomendações eram baseadas na quantidade de grupos alimentares que as pessoas deveriam consumir no contexto de uma alimentação saudável. Quando a gente olha para o guia de 2014, a principal diferença é que tem um olhar mais ampliado sobre a alimentação. Então, a gente não olha mais de uma forma muito nutricional, né? Simplesmente um nutriente, um grupo de alimentos, mas a alimentação de uma forma mais ampla. Então, o novo guia, ele fala sobre a comensalidade, sobre a importância de compartilhar as refeições, sobre como que é a questão de organizar as refeições, mas a principal mensagem do novo guia é sobre o processamento dos alimentos. Então, tira um pouco a visão nutricional, só dos nutrientes, e passa a olhar para o alimento de uma forma mais ampla. Então, o guia ele traz novos conceitos que vão, não simplesmente os nutrientes, mas também vão falar sobre o processamento dos alimentos. E esse material foi construído principalmente com o objetivo de ampliar as políticas de alimentação e nutrição e fortalecer as políticas também de segurança alimentar e nutricional no Brasil. Então, a principal mensagem do guia é que uma alimentação saudável dela pode e deve ser acessível para toda a população. Ótimo. Então, quer dizer que a gente sai daquela ideia mais quantitativa, mais de quais os nutrientes devem ser consumidos ou não, e passa para um foco mais no alimento, em como esse alimento é processado e construído até chegar na nossa mesa. Exatamente. E aí o guia traz alguns conceitos para a gente começar a entender sobre a composição dos alimentos. Ok. Então conta pra gente que conceitos são esses e que recomendações o guia traz nessa nova versão. Então, a nova versão do guia, Natália, ela fala que nós temos 4 classificações de alimentos. Então, nós temos os alimentos que são chamados alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles alimentos que são obtidos direto da natureza. Então, nós podemos citar principalmente as frutas, as verduras, os legumes e aqueles alimentos que a gente consome às vezes com um processo de higienização, de pasteurização, como por exemplo as carnes, os leites e os seus derivados. Um segundo grupo de alimentos que o guia traz fala sobre os ingredientes culinários. Então aí entram os óleos, as gorduras, os azeites, que são os ingredientes que a gente usa na cocção e preparo dos alimentos. Um terceiro grupo que o guia traz é sobre os alimentos processados. Então, o que são os alimentos processados? São aqueles alimentos que a gente obtém da natureza e esse alimento ele passa por algum processo no sentido de conservação, principalmente.
Podemos citar os alimentos enlatados, os alimentos em conserva, que são alimentos que têm adição de sal ou açúcar no intuito de preservar aquele alimento. E um outro conceito também que o guia traz é sobre os alimentos ultraprocessados, que aí já são aqueles alimentos que têm como matéria-prima um alimento, né, in natura, da natureza, mas que sofrem muitos processos industriais. Então são aqueles alimentos adicionados de conservantes, de corantes, de aromatizantes, com aquele tanto de nome estranho que a gente vê no rótulo e às vezes não sabe o que que é. Então essa é a principal mensagem que o guia traz e que foi assim então o diferencial, né, o diferente do guia atual para a versão anterior. Tá, então quando eu estou falando dessa classificação dos alimentos, veja se está certo. Eu estou pensando, você falou em nomes aí que envolvem a palavra processamento, né? Então eu estou falando dos níveis de processamento que o alimento sofre na indústria. Então o in natura, do jeitinho que vem da natureza. Minimamente processado, só o que precisa ali, tirar uma casca, pasteurizar, coisa simples. No processado eu já vou ter adição de algum ingrediente para conservar, mais ingredientes que a gente conhece, vamos dizer assim. E quando eu chego lá no ultraprocessado, eu estou falando daquele processamento realmente que é característica da indústria. Adição de ingredientes que a gente não conhece e modificações mais profundas desse alimento in natura. Exatamente. Então é essa a linha de raciocínio. É como se a gente pegasse um alimento e fosse pensar em todas as etapas de transformação que ele passa até virar de fato um alimento muito industrializado. Então um exemplo inclusive que o guia traz é baseado no milho, que é um alimento muito tradicional no nosso país. Então a gente tem a espiga de milho, ela é considerada um alimento in natura, né? Então se você cozinha a espiga de milho e consome um alimento in natura. Você só retirou a casca, higienizou e cozinhou. Se você compra, por exemplo, um milho enlatado, aí a gente já está falando de um alimento processado. Então a gente pegou o milho, né, no seu formato in natura, enlatou e adicionou água e sal para conservar. Mas eu continuo vendo o milho ali. Continua vendo o milho. Então o processamento dele é um processamento menor. Exatamente. Quando a gente pensa no milho na sua forma ultraprocessada, já é, por exemplo, um salgadinho de milho, algum outro alimento que tenha como base o milho, que aí é o que você comentou. Eu já não consigo ver o milho, né, de fato. Então, o milho é só um dos ingredientes que são adicionados como base daquele produto, daquele alimento, mas com vários outros ingredientes adicionados para conferir sabor, textura, para conservar esse alimento, para tornar ele mais palatável também. Então, é tentar ter esse olhar para os alimentos. Quanto mais próximo da sua forma in natura, melhor. Se você está comprando um alimento e você não consegue de fato ver qual é a base dele, quer dizer que ele é muito industrializado, muito processado. Tá bom, Irene, você falou agora um ponto que é onde eu quero chegar. Você falou que quanto mais próximo ali dessa origem dele, melhor. Então, a gente já entendeu aqui a classificação dos alimentos em termos de processamento, mas o que quem está lá em casa quer saber de verdade é: e aí? Qual é a recomendação que o guia traz em cima dessas classificações? O que vai ser mais saudável, o que vai ser menos saudável, com que frequência eu deveria consumir cada categoria? Então fala pra gente das recomendações. A principal recomendação que o guia traz é que a nossa alimentação ela deve ser baseada nos alimentos in natura, minimamente processados, que são esses alimentos que a gente consome direto da natureza. Então, a nossa alimentação baseada em frutas, verduras, legumes, nos leites e derivados, nas carnes, isso é o contexto de uma alimentação saudável e ideal. Isso é o dia a dia. Isso é o dia a dia. Pensando já nos alimentos processados, que são esses alimentos às vezes com adição de um ingrediente ou outro, esses alimentos podem ser consumidos, mas de uma forma esporádica. Esses alimentos, é importante falar que eles também fazem parte do nosso dia a dia. Muitas vezes são alimentos que facilitam a nossa rotina, a questão do preparo dos alimentos. Mas a gente também precisa ter atenção com o consumo, justamente por ter adição geralmente de sal ou de algum outro conservante que pode ser consumido em excesso. E aí, quando a gente pensa já nos alimentos ultraprocessados, que são aqueles muito industrializados, a principal recomendação do guia é que a gente evite consumir esses alimentos, que eles sejam realmente de um consumo esporádico. Por quê? Qual que é o principal problema dos ultraprocessados, né, Natália?
São alimentos, como já foi mencionado, onde a gente não consegue de fato perceber qual é o alimento base, o alimento in natura que foi utilizado na sua formulação, e também a própria formulação desses alimentos. A adição dos conservantes, dos aromatizantes e de todos esses outros nomes estranhos, né, que vão ajudar a conferir o sabor, a textura e a conservação do alimento. Mas é importante falar também que são alimentos pouco nutritivos. Então são alimentos que têm uma alta densidade calórica, têm muita energia, muita caloria, com poucos nutrientes. E o fato de serem alimentos altamente palatáveis, isso incentiva o consumo, né? A gente quer consumir cada vez mais. Então esse é o grande problema do consumo desses alimentos, ricos em energia, pobres em nutrientes. Então a regra de ouro do Guia Alimentar é: faça da sua alimentação os alimentos in natura e minimamente processados como base. Ok, então já deu para entender, né, gente? Quanto mais processado é um alimento, menor deveria ser o consumo desse alimento. E uma coisa que me chama muita atenção é que esses alimentos ultraprocessados, eles se referem como a base lá do in natura. Então, é um biscoito sabor morango, é um salgadinho de milho. Mas o que a gente tem desse produto in natura é muito baixo, e o que mais me chama atenção é o sabor que a gente sente. Então pensa no morango, pensa no sabor do morango aí na sua cabeça. Agora pensa no sabor do biscoito de morango. É um sabor totalmente diferente. Completamente diferente, completamente diferente. E esse é a jogada da indústria, né? Vender um alimento, vendendo a ideia de que ele é similar a um alimento in natura. A gente tem visto muito isso, a indústria hoje em dia faz muito isso. Então ela promove um alimento dando a entender que é saudável, que é próximo de um alimento in natura, é rico em fibras, é um alimento que é integral e etc. Mas na verdade é um alimento altamente industrializado, altamente processado. Então muitas vezes as pessoas substituem um alimento in natura por um industrializado, achando que pode ser equivalente, mas não é. Esses alimentos industrializados, como eu falei, são pobres em nutrientes e nada se compara de fato a consumir uma fruta na sua forma in natura. E aí vale a velha máxima, né? Descascar mais, desembalar menos. Exatamente. Essa é a principal mensagem do guia. Uma alimentação adequada e saudável, ela é baseada nos alimentos in natura, no que a natureza já nos fornece. Então quer dizer que eu consumir um alimento industrializado é ruim? Na verdade, muitos alimentos industrializados até facilitam a nossa rotina, mas desde que a gente consiga separar o joio do trigo, né? Entender o processamento daquele alimento, qual é a base daquele alimento e como ele pode de fato estar influenciando a nossa saúde. E aí, Irene, quais seriam os principais riscos e os principais danos que pode ter para a nossa saúde se a gente inverter essa orientação? Se a nossa base for de alimentos ultraprocessados ao invés de alimentos in natura? Natália, essa pergunta é muito importante porque os estudos já têm mostrado como que o padrão alimentar do brasileiro tem invertido nos últimos anos, né? Então as pessoas têm deixado de comer os alimentos tradicionais da nossa alimentação, como o arroz, o feijão, as frutas e os legumes, e esses alimentos estão sendo substituídos pelos alimentos ultraprocessados. Qual que é o problema disso? Além de uma alimentação menos variada e menos rica, né, em nutrientes, a gente vê também as consequências, principalmente relacionadas ao excesso de peso, à obesidade e ao desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes e a hipertensão. Então, quando a gente inverte esse padrão, as pessoas hoje deixam de comer os alimentos in natura e começam a consumir mais os alimentos ultraprocessados, os principais riscos para a saúde são a desnutrição, o ganho de peso e o desenvolvimento de doenças crônicas, que é um cenário que a gente infelizmente tem visto hoje no Brasil. Então, o guia traz essa recomendação como regra de ouro, pensando também em conseguir controlar esse cenário, né, onde as pessoas voltem a consumir os alimentos tradicionais da alimentação brasileira, os alimentos que já fazem parte do nosso dia a dia, ao invés de estar sempre priorizando os alimentos industrializados. Mas aí é muito simplista falar, né, que vai comer alimento in natura e não vai comer o industrializado, quando isso passa por tantas outras vertentes. Então, a gente sabe que hoje o acesso aos alimentos industrializados é muito mais fácil. Os alimentos processados, ultraprocessados, eles estão por toda parte.
Então, nem sempre as pessoas de fato têm um acesso a um alimento mais saudável, como as frutas e verduras, e têm um acesso mais fácil aos alimentos ultraprocessados. Então, isso também influencia esse padrão alimentar. E a sua principal consequência é o desenvolvimento de doenças. E aí vale destacar que o excesso de peso é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento das doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Ótimo, Irene. E aí eu queria te fazer uma pergunta que ela é bem prática, né? Vamos pensar o seguinte, eu tô lá na minha casa assistindo esse programa, abri a minha despensa, vi que tem muita coisa ultraprocessada, mas estou entendendo que isso é importante, especialmente para a prevenção de diversas doenças aí, que às vezes a gente já tem, ou tem um familiar, né, que tem alguma doença dessas, e eu estou pensando, bom, estou gostando do que essas meninas estão falando e estou querendo seguir esse caminho. Como que a população pode, então, adotar essas orientações que o Guia Alimentar traz? Natália, pergunta muito interessante. E o guia ele é um documento tão rico, um material tão instrutivo, de fato, com uma linguagem simples para a população, que ele traz um capítulo que fala justamente sobre enfrentar os obstáculos para uma alimentação adequada e saudável. Então, o guia traz como recomendação que a gente priorize fazer compras em locais que ofertem os alimentos in natura, como feira, sacolão, um hortifruti do seu bairro, às vezes também fazer grupos com a sua vizinhança para conseguir comprar esses alimentos, tentar conhecer alguém próximo que cultiva, tem uma hortinha, que vende uma hortaliça, que compartilha com a vizinhança. Uma outra estratégia é ir ao supermercado com uma lista de compras, porque isso ajuda a comprar somente o necessário, então evita que se compre vários outros alimentos fora do que a gente realmente precisa, né? E também reforça a importância da gente compartilhar as refeições, trazer de volta a comensalidade, o resgate dessa nossa cultura alimentar. E um ponto interessante que o guia traz também são até as ilustrações de como que a gente pode combinar, montar refeições saudáveis com esses alimentos que devem ser a base da nossa alimentação, considerando até mesmo a regionalidade, né, a característica alimentar regional de cada lugar. Então o guia é um material muito completo que traz, né, essas recomendações, mas também traz instruções e formas de como a gente pode superar esses obstáculos e manter uma alimentação mais saudável no nosso dia a dia. Muito interessante, gente. Então a gente sabe que nem sempre é fácil, muitas pessoas aí enfrentam diversas dificuldades, inclusive de tempo, mas o guia vem aí exatamente para ser essa orientação, né, para ajudar a gente nesse processo. E para o nutricionista, como é que o nutricionista pode usar esse guia a seu favor e a favor, claro, dos seus pacientes? O uso do guia alimentar pelo profissional nutricionista no seu dia a dia, seja no consultório, seja na unidade de saúde, seja dentro da universidade, né, em qualquer espaço, ele é extremamente importante. Então, hoje na nutrição a gente tem o guia como nosso principal material de referência para as recomendações de alimentação e nutrição. Então, partindo dessa ideia do processamento dos alimentos, eu vejo que a principal orientação que a gente consegue passar para as pessoas, né, que nos procuram, que nos são orientadas, é justamente conseguir levar esse conhecimento para a população. Eu falo que o conhecimento sobre alimentação e nutrição é o que gera autonomia no indivíduo. Então, se a gente consegue ensinar para a população sobre os níveis de processamento e, a partir disso, como fazer escolhas mais saudáveis, nós conseguimos gerar autonomia na população para escolhas alimentares mais saudáveis e trazer esse resgate das pessoas para uma alimentação mais próxima, de fato, do que é a nossa cultura alimentar. Então, para o profissional nutricionista, o guia é um material de referência e que contribui muito para a gente, de fato, conseguir levar esse conhecimento de nutrição para as pessoas, que vai além do nutriente, que engloba outras perspectivas da alimentação que não só do ponto de vista nutricional. É resgatar realmente essa ideia da alimentação baseada em comida de verdade. Em comida de verdade, exatamente. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é a respeito, esse é o guia alimentar para a população brasileira. Você falou para a gente um pouquinho também que ele aborda dessa questão da regionalidade, então ele vai trazer exemplos de alimentação para a população do norte do país, do nordeste, do sul, que vai ter as suas
características mesmo. Mas eu queria saber como é que esse guia é visto em outros países. Existem iniciativas parecidas em outros países? Como é que ele é reconhecido aí internacionalmente? O guia, ele é um documento que foi muito aclamado tanto no Brasil quanto fora dele, justamente por trazer essa inovação de olhar os alimentos para além simplesmente do nutriente. Então, quando a gente pega a versão antiga do guia brasileiro e de outros guias também de outros países, a gente percebe que as recomendações eram muito voltadas para os grupos alimentares, para os carboidratos, para o consumo de proteína, para o consumo de gordura. E aí o guia trouxe esse novo olhar ampliado da alimentação, né? Esse olhar ampliado da nutrição, falando sobre esse processamento. Então, foi assim uma inovação de fato. E lá fora, no começo, foi aquela coisa, né? Mas será que de fato isso é importante? E com o tempo, à medida que os estudos também foram evidenciando que de fato existe uma associação entre o consumo dos alimentos processados, ultraprocessados, dos alimentos industrializados de forma geral, com o desenvolvimento de doenças, e aí começou-se a entender de fato a importância de ter esse olhar para o processamento dos alimentos. Então foi um ponto de partida. Nós saímos com o pé na frente. Saímos com o pé na frente, foi um ponto de partida para conseguir olhar os alimentos de uma forma mais ampla, e aí os outros países começaram a usar o nosso guia como referência. Então, internacionalmente, nós podemos ver hoje muitos estudos que já adotam a nossa classificação de processamento de alimentos como uma forma de avaliar se um alimento é saudável, se não é saudável, e até mesmo guiar as recomendações de consumo. Então, é um material que é importante não só para nós brasileiros, mas também tem a sua importância de forma internacional. Muito legal, né? Principalmente você aí que é pesquisadora, deve dar um grande orgulho de saber que as pesquisas do Brasil estão fazendo bonito lá fora. Muito, a gente fica muito orgulhoso de ver como que esse material conseguiu enriquecer tanto o olhar sobre a nutrição e sobre a alimentação de uma forma geral. Excelente. E o guia alimentar, você está contando pra gente que essa versão, mostra ele aí pra gente ver a carinha dele. Olha que gracinha, gente, super colorido, né? Então, esse guia é de 2014. Quer dizer que ele vai fazer 10 anos em 2024. Você acredita que ele ainda é um guia, essas orientações, elas ainda são atuais, elas ainda são importantes nesse momento que a gente está? Com certeza, Natália. Pelo fato de trazer essas orientações muito inovadoras e esse olhar mais ampliado sobre os alimentos, tirando o foco do nutriente e também englobando outras perspectivas sobre a alimentação, as recomendações que o guia traz continuam sendo muito atuais. Quando a gente olha até mesmo no cenário das pesquisas que são desenvolvidas, hoje a gente ainda discute muito sobre como que eu considero se um alimento é ultraprocessado, se ele não é, porque não é simplesmente se o alimento é industrializado ou não, mas às vezes o alimento passa por uma formulação e a pessoa pode manipular de uma outra forma, então a gente ainda reflete muito sobre esses conceitos, né? Como que eu considero de fato se um alimento ele é ultraprocessado, se ele não é, como que a gente pode também ampliar o acesso dos indivíduos para uma alimentação baseada nos alimentos in natura e minimamente processados, como o guia traz. Então o guia hoje ele é um material que é referência para a formulação de políticas de alimentação e nutrição, para as políticas de segurança alimentar e nutricional. Por quê? Não é simplesmente falar que não se deve consumir os alimentos industrializados, mas a gente precisa ampliar o acesso aos alimentos saudáveis. Então, o guia ele nos ajuda a pensar também nessa perspectiva. Como que nós podemos ampliar o acesso das pessoas para uma alimentação saudável e reduzir esse consumo de alimentos industrializados? Então, mesmo aí com quase 10 anos já de vida, as recomendações do guia ainda são muito atuais, são muito importantes e com certeza ainda vão ser importantes por muito tempo nas discussões aí que permeiam a alimentação e a nutrição. E ainda precisam chegar cada vez mais à população. Precisam chegar cada vez mais, porque é o que a gente sempre discute. É um material muito rico, um material muito importante, mas que a gente precisa dar voz para esse material, fazer com que as informações do guia cheguem ao máximo possível para a população, porque é um material voltado para a população. Então a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam esse material para que elas consigam aplicar no seu contexto alimentar do dia a dia. Ótimo. Então, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para quem está em casa, está nos escutando e que gostaria então de colocar tudo isso em prática. Que dica você dá para quem está lá em casa? Então, a primeira dica é acessem o guia.
É um material que está disponível em PDF na internet, então basta digitar no Google Guia Alimentar Brasileiro e aí vocês vão conseguir acessar a versão de PDF. É uma leitura muito simples, muito fácil, muito prática e ter como base as regras de ouro que o guia traz, principalmente sobre fazer da nossa alimentação, ter como base os alimentos in natura e minimamente processados, então priorizar o consumo de frutas, de verduras, de legumes, tentar sempre priorizar fazer compras de alimentos nos lugares que ofertem as frutas, legumes e verduras e tentar resgatar sempre que possível essa nossa cultura alimentar que infelizmente está se perdendo para os alimentos processados. Então o arroz e o feijão fazem parte do nosso dia a dia, o consumo das verduras e legumes fazem parte do nosso dia a dia e é importante que a gente se atente para o consumo desses alimentos que estão sendo deixados de lado em troca dos alimentos industrializados. Excelente! Queria agradecer a sua presença aqui, o seu tempo de ter disponibilizado aí, né, um pouquinho do seu conhecimento pra gente. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Natália. Foi ótimo conversar sobre esse material maravilhoso que nós temos sobre nutrição no nosso país. Excelente. Esse então foi o programa Bem-Estar. Hoje a gente falou um pouquinho sobre o Guia Alimentar para a população brasileira e eu espero você na próxima edição. Tchauzinho!